Poderoso Deus, nesse momento abençoa cada vida. A tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, ela vem para nos dar ânimo, venha nos socorrer nessa madrugada. Socorre essa alma aflita que não dormiu à noite. Meu Deus, preocupado com seus filhos que estão na rua, que estão nas drogas. Eu clamo pelas vidas perdidas. Liberta, Senhor, essas vidas que estão cegas. Liberta essas vidas, Senhor, meu Deus e meu Pai, sem fé. Perder a sua fé, Senhor. Restaura as famílias. Senhor, eu te apresento as vidas que estão desaparecidas. Eu te apresento, Senhor, as crianças desaparecidas. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Venha, Espírito Santo de Deus, nesse momento, agir, Senhor. Oh, Deus querido, nesse momento, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua graça. Derrama a tua graça, Senhor, nas vidas daqueles que estão aflitos, que estão de joelho dobrado. Eu te apresento o círculo de oração, sustenta o círculo de oração, Senhor. Sustenta o círculo de oração, Senhor, meu Deus e meu Pai amado. Ah, Senhor, que tem dobrado os seus joelhos, que tem orado, jejuado, para o Senhor resgatar a vidas, para o Senhor libertar a vidas, para o Senhor mudar a história desse povo, desse filho, dessa esposa, desse esposo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, meu Deus, que esse povo confie em Ti, que essas mães confiem em Ti. Oh Deus, olha para essas vidas que estão, Senhor, nos enganam, vivendo os enganos do seu coração. Mas Tu é Deus, Senhor, para resgatar as almas perdidas. Tu és Deus para resgatar essas vidas do vício, dos enganos. Tu é Deus para libertar as vidas. Ilumina, Senhor, as mentes que estão na escuridão. Jesus, Tu é o caminho, a verdade e a vida. Vai desfazendo as obras do mal, Senhor. Essa pessoa que está pensando em tirar sua própria vida. Oh Deus, seja o socorro nesse momento a essas vidas, Senhor. Quantas vidas aflitas, quantas vidas angustiadas, quantas vidas, Senhor, Pai amado, que estão na depressão, Senhor, meu Deus. Dá sabedoria, Senhor, às mães, dá sabedoria aos pais, dá sabedoria, Senhor, a essa vida. Oh Deus querido, para ajudar esse amigo, para ajudar essa amiga. Meu Deus amado, vai desfazendo as obras do mal. Por isso que eu estou orando, porque nós somos fracos. Forte é o Senhor em nossa vida. Então, aquele que é fraco, ele vive em constante oração. Aquele que é fraco, ele vive na dependência de Deus. Não seja dependente de você, seja dependente de Deus. Não é a nossa força que vence o dia, é a força de Deus na tua vida, é a graça de Deus derramada na tua vida que dá força para você trabalhar, que dá força para você orar na madrugada, que dá força para você jejuar, que dá a graça de Deus dá força para nós resistirmos o mal. A graça de Deus nos leva ao arrependimento. Então não somos fortes. Forte é Deus na nossa vida. Por isso que precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo, precisamos de Jesus, porque somos fracos, fracos. Não existe o forte nessa terra. Todos nós somos fracos. Forte é o Senhor na tua vida. Ele que te ajuda nesse momento a não fraquejar. Ele que te ajuda nesse momento difícil, de desemprego, de enfermidade, de abandono. É o Senhor que nos fortalece a não desistir da vida, né? Mas para mim ser fortalecida pelo Senhor, eu preciso buscá-lo. Se você não buscar a Deus para a sua vida, você vai ficar com esse entendimento que você está fraca, que você está fraca. Mas com Deus na tua vida, você vai dizer: Senhor, estou fraca, mas Tu és a minha força. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Então, precisamos ter esse entendimento. Somos fortalecidos pelo o Senhor, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que te fortalece. Sem palavra não tem como você ser fortalecido. Lá entendemos? A palavra de Deus é luz
na escuridão que vivemos. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus nos dá direção, entendimento do que estamos vivendo. Estamos vivendo nos últimos tempos, nos tempos apocalípticos, o último livro da palavra, da Bíblia Sagrada. Rumores de guerras, pestes, pragas, terremoto, enchente, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filhos, filhos contra pai. Os inimigos têm sido da própria casa de Deus têm sido teus inimigos, tem botado você para fora da igreja, porque em vez de ser teu amigo, em vez de ser aquele que te ajuda, tem colocado você para fora da igreja. Gente, Apocalipse estamos vivendo. Louvado seja o nome, então, o Senhor te fortaleça, o Senhor nos fortaleça a vivermos pela força dEle, pela graça dEle, pela direção do Espírito Santo. Pai querido e Pai amado, abençoa essas vidas, Pai. Só o Senhor para abrir o entendimento para que eles entendam a Tua santa palavra. Entendo, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que na fraqueza o Senhor aperfeiçoa o Teu poder. Quantos estão se achando fracos, mas o Senhor está aperfeiçoando o Seu poder. Deus é mais poderoso do que a tua luta. Deus é mais poderoso do que a tua dificuldade. Deus é mais poderoso do que tudo que você tem passado. Você que está aí na angústia, você que está na luta, você que está aí preocupado, coloca no teu coração que Deus é poderoso e confie nele. Confie porque o teu socorro vem do Senhor. Confie nesse Deus Todo-Poderoso, que Ele é poderoso para mudar a tua história. Busca a palavra de Deus de todo o coração. Ore e jejue. Jejue pela sua vida. Jejue para que essa casta saia da sua vida e da sua família. Senhor, nesse momento, eu clamo por aqueles que estão nos hospitais, Pai, gemendo e chorando. Jesus, nesse momento, toca nesses enfermos. Tu é Deus, Senhor, para curar os enfermos. Eu te apresento as crianças que estão com câncer. Eu te apresento as crianças, Senhor, que estão com câncer. Toca nessas crianças, Jesus. Toca nesses anciões que estão, Senhor, gemendo com dores. Tu é Deus para curar os enfermos. Tu é Deus para socorrer os aflitos. A palavra que o Senhor me deu nessa madrugada, que o Senhor possa falar com você e falar comigo. Deus, aprenda aquilo que Deus tem te ensinado, para você ter prática da palavra. E você praticando a palavra, você vai alcançar vitórias. Você vai alcançar aquilo que Deus quer te entregar. Mas para isso eu preciso praticar a palavra. Confiar nesse Deus. Confie nesse Deus, porque as promessas dele, antes do arrebatamento, vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir na tua família. Evangelho de João, capítulo 17. Feliz a congregação, a qual sua coluna é a oração, a qual tem aquele momento de oração todos os dias, né? O círculo de oração está lá, intercedendo pela liderança, intercedendo para que as almas se libertem, intercedendo para Deus usar, né, aqueles que vão pregar a palavra. Se você soubesse o poder da oração, e aqui a palavra, né, Deus veio falar da oração. E eu fico vendo, gente, que as pessoas, nesses últimos tempos, estão precisando muito mais de oração, muito mais. Porque as vidas estão vivendo pelos seus achismos, pela sua vontade, pela sua direção. E nós temos que viver sob a direção de Deus, sobre a direção do Espírito Santo. A casa de Deus tem que ser um pronto-socorro. O templo tem que ser um pronto-socorro para almas que estão em depressão,
que estão lutando para acabar com a sua vida. João capítulo 17. E eu vejo, quanto mais eu vejo as necessidades do povo, mais eu vejo que eu tenho que orar. Mas eu vejo a importância da oração, né? Se você soubesse a importância da palavra de Deus, a importância do jejum, da oração, da prática da palavra de Deus, ajudaríamos muito mais uns aos outros. A oração de Jesus pelos seus discípulos, que o Senhor abra nosso entendimento, que possamos entender a palavra e que possamos ser alcançados por essa palavra. E essa palavra venha gerar fruto em nossa vida, frutos do Espírito Santo, frutos de sabedoria, frutos de fé, frutos de paz, frutos de fé, né? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus, quando estava na terra, gente, ele vivia orando, levando a palavra e orando. Jesus foi aquele que mais teve vida de oração. Ele fazia obra e vivia em oração. Ele pregava o evangelho e vivia em oração. Ele curava os enfermos e vivia em oração. O que é oração, gente? Oração é uma conversa com Deus. Oração é uma conversa com o Pai. Você pode estar orando, conversando no trânsito. Você pode estar orando, conversando, fazendo serviço de casa. Você pode estar orando, conversando no templo, no teu quarto, no banheiro, em todos os lugares. Por isso que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Por que orar sem cessar? Porque todo o tempo você está conversando com Deus. Você está conversando com Cristo. Você está conversando com o Espírito Santo. Em vez de você perder tempo conversando com pessoas que não têm nada de Deus para a tua vida, que não tem palavra de Deus para você, conversa com o próprio Deus. Conversa com o Espírito Santo. Conversa com aquele que pode te dar a vitória, que pode te socorrer. Então você tem que entender o que é oração. Oração é uma conversa com o Pai. Oração é o teu pensamento no alto, teu pensamento ligado em Deus. Se você tem esse pensamento de todo o tempo estar conversando com Deus, você tem uma vida de oração, entendeu? A minha mãe gostava de falar sozinha, gente. Ela ainda não era alcançada para Jesus. Ela ainda não tinha entendimento, né, de quem era Jesus na sua vida, da palavra de Deus. Quando Jesus me ganhou para ele, eu ganhei minha mãe para Jesus. Eu ganhei. Como ganhar a mãe para Jesus? É ter esse entendimento de vida com Jesus, né? Que ele representa em nossa vida, o que ele nos socorre, como ele nos ajuda. E a minha mãe falava sozinha. Só que ela falava sozinha, a gente podia escutar bem baixinho. E eu já conhecedora da palavra, né? Eu disse: mãe, por que você fala, com quem você está falando? Eu disse. E ela diz assim: eu estou falando sozinha. Aí eu disse: não, mãe, você não está falando sozinha. Alguém está te ouvindo. Ou Deus ouve a tua conversa, ou então as trevas ouvem a nossa conversa. Então eu tenho que conversar com as trevas? Não. Eu tenho que conversar com Deus. Eu tenho que conversar sozinha? Não, você não conversa sozinha. O reino espiritual está ouvindo a tua conversa. Assim como o reino das trevas, como o reino de Deus. Então você vai conversar com quem? Com Deus, o Espírito Santo. Entendeu? Então alguém, quando você está falando, conversando sozinho, que você diz aí, estou conversando com meus botões, tá? Não está conversando com teus botões.
O reino existente e espiritual está ouvindo tua conversa. Então conversa com Deus, conversa com o Espírito Santo. Você tem conhecimento e entendimento que o reino espiritual, ele existe, ele é vivo, não é verdade? Então alguém está ouvindo tua conversa. Quando você for conversar sozinho, não converse mais sozinho. Tenha um entendimento que o Espírito de Deus está ouvindo tua conversa, mas que o Espírito das trevas também está ouvindo a tua conversa. Quando você ora em pensamento, sem abrir tua boca, não sai palavras do teu pensamento, aí só Deus ouve tua conversa. Por isso que ele diz para nós orar em espírito e em verdade. Quando você dobra teus joelhos na cama e você quer conversar secretamente com Deus, não sai nada da tua boca. Mas a tua alma está ali, ó, conversando com Deus. Pensamento, alma, espírito, conversando com Deus. O inimigo fica doido, porque ele não sabe o que você está conversando. O inimigo não tem poder de ler o teu pensamento. Ele é astuto, ele é observador. Pela tua expressão, ele sabe o que você pensa, mas ele não sabe o teu pensamento. Mas a tua expressão, ele observando, ele sabe quando você está com raiva, ele sabe quando você está alegre, ele sabe quando você está desejando mal para os outros, quando você está com raiva de alguém, sem falar nada, a tua expressão já fala. Então ele consegue, né? Ele consegue enganar a muitos por causa das nossas expressões. Teu olhar fala, a tua expressão do corpo fala, e ele, como é observador, começa a entender esse tipo de linguagem. Mas quando você fala em espírito, ele não pode jamais ler teu pensamento. Somente o Espírito de Deus, somente o Espírito Santo. Aprendemos? Vamos continuar aqui. Jesus falou assim, e, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então o Senhor estava orando ao Pai. E na sua oração ele estava orando, conversando, né? O tema da mensagem, a oração de Jesus pelos seus discípulos. E é o quê? Uma conversa. Jesus disse, Pai, é chegada a hora. Ele estava conversando com o Pai. Isso que é uma oração, gente. Glorifica o teu filho. Ele estava pedindo ao Pai para que o Pai glorificasse ele naquilo que ele ia fazer. Na verdade, ele ia passar pelo momento final da crucificação. Então você tem que fazer essa oração, ter essa conversa com Deus. Se você vai fazer um trabalho, o que você for fazer, peça para Deus glorificar Ele através da tua vida. Você é cristão, você está na vida com Deus, você está no caminho da verdade da vida, você está aprendendo todos os dias pela palavra. Então, tudo que você for fazer, faça essa oração. Aqui que Jesus está ensinando. Jesus viveu nos ensinando, gente. A palavra de Deus é um grande ensinamento para mim e para você. A palavra de Deus é um grande ensinamento para a nossa vida. Você quer ter uma vida de vitória? Você quer aprender a orar? Você quer aprender a sentir o Espírito Santo na tua vida? Você quer aprender, aleluia Deus, a andar no caminho da verdade da vida? Somente através da palavra de Deus, gente. Não tem outro ensinamento para nós que não seja a Escritura Sagrada. E essa Escritura Sagrada, ela se cumpre todos os dias. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, essa não passará. Ela se cumpre todos os dias na tua vida, na minha vida, na humanidade. No reino do céu e no reino da terra. Não é verdade? O reino do céu, ele está presente no reino da terra através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o reino do céu, gente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é espiritual. E ela, sendo espiritual, ela se materializa na terra. Quando Jesus veio à terra,
O que foi que João Batista disse? É chegado-vos o reino de Deus. Através de Jesus, o reino de Deus estava na terra. Através da palavra de Deus, o reino de Deus está na terra, na tua vida, na minha vida, nas nossas mãos. Entendemos? Entendemos como que o reino de Deus é chegado na terra? Através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o reino dele, se você não entende. Eu creio que hoje você aprendeu. Vamos continuar? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quando lhe deste. Olha o que Jesus estava falando ao Pai, orando, né? Oração de Jesus pelos discípulos, conversando, aprendemos? Então, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna, Jesus é a vida eterna. A palavra de Deus é a vida eterna para nós. É o caminho, é a vida, é o relacionamento com Deus. Você não vai conseguir se relacionar com Deus se não for através da palavra de Deus, gente. Se não for através dessa conversa com Deus. Às vezes você quer ter relacionamento com tanta gente, mas não quer ter relacionamento com Deus. Examina teu dia. Quantas vezes você conversa com teus amigos, com tuas amigas? Quantas vezes você conversa com algumas pessoas que não falam nada de Deus para você, que não falam nada do reino de Deus? E quantas vezes você conversa com Deus? Quantas vezes você conversa com Deus? Quantas vezes você tem essa conversa com o Senhor? Examina a tua vida aí, que eu examino a minha. Então, aqui ele está dizendo, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A palavra de Deus veio para quê? Para a gente conhecer Deus, para a gente conhecer a Jesus, que foi enviado por Deus. Eu conheci a Jesus através da palavra. Eu conheço Deus através da palavra de Deus. Então, para você conhecer Deus, você tem que buscar a palavra de Deus para a tua vida. Conhecimento dele. Como que nós conhecemos Deus, gente? Através dessa escritura sagrada. Essa escritura sagrada que muitos morreram por causa dela. Essa escritura sagrada que as pessoas perseguem. Essa escritura sagrada que é proibido em mais de 52 países. Essa escritura sagrada, ela fala de Deus, ela fala do reino de Deus, ela fala da salvação, ela fala daquilo que você está vivendo. Ela fala passado, presente e futuro. Ela é o livro da grande revelação. Meu Deus, gente, quantas pessoas estão sendo enganadas. Sabe por quê? Porque não quero ter esse conhecimento que está nas tuas mãos. Ainda temos a palavra de Deus em nossas mãos, gente. O Brasil ainda não está proibido a palavra de Deus. Então você tem essa oportunidade de ter esse relacionamento, esse conhecimento. Não perca essa oportunidade que você ainda tem. Não perca essa oportunidade que você tem de ter relacionamento com Deus, conhecimento, saber a vontade de Deus para a tua vida. Às vezes você diz, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Sabe por quê? Porque a tua Bíblia está fechada. Sabe por quê? Porque você não tem examinado as Escrituras Sagradas. Quando você examina as Escrituras Sagradas, você começa a entender a vontade de Deus para a tua vida, gente. Não existe relacionamento com Deus sem conversa com Deus. Não existe relacionamento com Deus com Bíblia fechada. Não existe relacionamento com Deus se a tua Bíblia está fechada dentro da tua casa. Últimos tempos e você ainda não tem relacionamento com Deus. Bom dia, Nora. Você não tem ainda vida de oração. Você conversa com o vizinho, você conversa na internet, você conversa com inimigos.
Às vezes você está conversando com o teu inimigo, com pessoas que estão te desejando mal, pessoas que estão te desejando, que não são sinceras, não são verdadeiras com você, mas você não conversa com Deus. Jesus estava orando, conversando com o Pai. Ele estava orando por quem? Por nós, pelos discípulos. Discípulos é aquele que segue a Cristo. Discípulo é aquele que aprende com Cristo. Discípulo é aquele que aprende com a palavra de Deus. Discípulo é um aluno. De quem você é aluno? Das Escrituras Sagradas? Você é aluno do Espírito Santo? Você é aluno de Deus? Você é aluno de Cristo? Quem é teu mestre? O meu mestre é o Espírito Santo. O meu mestre é Jesus. O meu mestre é Deus. Onde você tem procurado ensinamento? Nas Escrituras Sagradas? Na Palavra de Deus? No Espírito Santo? Aonde que você tem procurado ensinamento? Não perca a oportunidade que você tem. Não desvalorize a palavra de Deus. Dê valor à palavra de Deus. Valor ao Espírito Santo. Dê valor às Escrituras Sagradas. Quantos morreram? Quantos morreram? Quantos estão morrendo? Quantos ainda vão morrer por causa da verdade? Por causa dessa palavra aqui da verdade. Quantos ainda vão morrer por causa da verdade, do reino de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Por que você acha que esse é o livro mais perseguido? Por que você acha que esse livro mais odiado? Por que você acha que esse livro, ele que leva pessoas a serem presas, serem mortas, a serem odiadas? Porque esse livro é a boca de Deus. Esse livro abre teus olhos. Esse livro te dá entendimento do reino de Deus, da vontade de Deus. Às vezes você está dizendo, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Claro, você não dá valor às Escrituras Sagradas. Você não dá valor à palavra de Deus. Você dá valor à palavra dos teus amigos, das tuas amigas, né? Às vezes você perde o tempo. Perde o teu tempo ouvindo pessoas que não têm nada da palavra de Deus para te dar. E com a palavra de Deus, gente, a gente nunca perde. A gente ganha. A gente ganha sabedoria divina, a gente ganha conhecimento da verdade, a gente aprende a discernir o bem e o mal, a discernir quem tem o Espírito Santo na sua vida, quem não tem, a discernir quem é enganador, quem não é. Mas para isso você tem que dar crédito à palavra de Deus, você tem que ter relacionamento com Deus, você tem que ter relacionamento com o Espírito Santo, você tem que ter relacionamento com a palavra de Deus, gente. E Jesus estava orando aqui pelos discípulos, conversando com o Pai. Ele estava conversando com o Pai. Meu Deus do céu, com quem você tem conversado? Examina quantas vezes você conversa com Deus. Não, você só conversa com Deus quando vai dormir. Só conversa com Deus quando está aflito. Só conversa com Deus quando quer uma porta de emprego. Só conversa com Deus quando quer um milagre. Passa o dia conversando, falando mal da vida dos outros. Passa o dia, às vezes, conversando coisas que não vão te edificar a tua vida, que vai te deixar fraco, desanimado, abatido, com raiva, distante de Deus. Jesus não, gente. Jesus vivia conversando com o Pai dele, porque ele sabia a importância de Deus na vida dele. Se você não souber a importância, como Deus é importante na tua vida. Você sabe aquela amiga que você gosta de conversar com ela todos os dias? Que o Espírito Santo seja esse teu amigo, que você gosta de conversar com ele todos os dias.
Porque se você não tiver essa intimidade com o Espírito Santo, se você não tiver confiança no Espírito Santo, você pode se decepcionar com a tua amiga, com o teu amigo, com as pessoas que você conversa, mas com o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele ajuda você, ele te fortalece, ele te alegra, ele te perdoa, ele te dá entendimento, ele não te abandona, ele te consola, ele te consola. Às vezes você vai lá para a rodada lá com os amigos, querendo consolo, e sai de lá sem consolo, sai de lá vazio. Chega numa live dessa, se enche da palavra. Chega numa live cristã, se enche da palavra, se enche de Deus. Aí você vai se esvaziar com conversas mundanas. Você vai se esvaziar com teus amigos, com as tuas amigas. Não, gente, a palavra de Deus, ela tem que ficar guardada. Não é você chegar aqui, ouvir a palavra, ouvir as orações e depois se esvaziar, não. Ela tem que estar aqui, ó, ficar guardado. Não joga fora a palavra de Deus. Você entra numa live de palavra, numa live de oração, é para você guardar e você ficar cheio da palavra. Não te esvazia, não, não joga fora. Não joga fora a palavra de Deus, não. Não tira do teu coração, não. Deixa ela guardada no teu coração. Dê valor à palavra de Deus. Dê valor a essa conversa com Deus. Essa conversa com o Espírito Santo, essa conversa com Jesus. E aqui o Senhor continua conversando com o Pai. Orando, que é conversando. Amém? E a vida eterna é esta, que conheço a ti só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então você, eu, temos que glorificar a Deus na terra. Por quê? Porque Ele tem ordenado você fazer uma obra. O que é obra? Trabalho. Você trabalhar para Deus. Você ser boca de Deus para os teus amigos. O que você tem falado para os teus amigos? De Deus? O que você tem falado para tuas amigas? De Deus. É de Deus que você fala. É dessa palavra. É que Jesus está voltando. É que eles têm que ter relacionamento com Deus. O que nós falamos para nossas amizades? O que vocês falam para os teus filhos? Estou falando para vocês crerem em mim. Estou falando para vocês crerem na palavra de Deus. Eu não abro live para vocês dizendo, olha, crê em mim. Não. Eu abro lives para dizer para você crer na palavra de Deus. Porque essa aqui é poder. Poder para mudar a tua vida. Poder para mudar a tua história. Poder para mudar a vida dos teus filhos. Eu glorificaste na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha a oração do filho com o Pai. Olha a conversa de Jesus com o seu Pai. Qual é a conversa que você tem com teu filho? Qual é a conversa que teu filho tem com você? É das coisas de Deus? Presta bem atenção. O que teu filho conversa contigo? Ah, mãe, eu quero um videogame. Ah, mãe, eu quero um telefone novo, atual. Qual é a conversa que teu filho tem contigo? Qual é a conversa que você tem tido com teu filho? Meu filho, você tem que estudar. Meu filho, você tem que ser alguém na vida. Sem Jesus, nós não somos ninguém. Se você não conversar com teu filho, ensinando o caminho da verdade e da vida, mais tarde tu vai chorar, porque o teu filho não vai adorar Deus. O teu filho vai adorar o dinheiro. O teu filho vai adorar as coisas do mundo. Aí você vai entrar numa live de oração, pedindo oração pelo teu filho. Se você não tiver uma conversa com teus filhos agora, essa conversa aqui, falando de Deus, falando do caminho da verdade e da vida, falando do bem e do mal, falando da morte e da vida, mais tarde você vai chorar, porque você só quer conversar com teu filho as coisas materiais.
Você quer ensinar os teus filhos a conquistar o mundo e não conquistar o reino de Deus. Você tem que ensinar os teus filhos eles serem bem-sucedidos na terra, mas você tem que ensinar o teu filho a também ser bem-sucedido no céu. Entendeu? Porque a tua preocupação é que teu filho, tua filha, viva bem na terra. Mas você não tem essa conversa de falar das escrituras sagradas, de falar da guerra espiritual que vivemos, de falar do bem e do mal, de falar da vinda de Jesus, de falar do arrebatamento, né? De falar que tudo vai se acabar, o mal vai ser destruído, de falar que a prática mal leva à condenação, que a prática ruim leva à morte. Aí você não ensina isso para o teu filho. Por quê? Porque nem você tem conhecimento da verdade. Porque nem você tem prática da verdade. Você só sabe dizer para o teu filho, não faz isso porque é errado. Você tem que falar na palavra, meu filho, isso é errado, não agrada a Deus, e isso te leva à morte, isso te leva à condenação. Isso entristece Deus. Mas você só sabe dizer, não faz isso, senão tu vai ser corrigido, tu vai apanhar. Não é assim não, gente. Você tem que explicar para o teu filho por que ele não pode fazer as coisas erradas. Porque haverá uma colheita desse erro. Se ele está fazendo as coisas erradas, ele está atraindo coisas ruins para ele. Se nós fazemos as coisas certas, nós estamos sendo protegidos por Deus, nós estamos guardados pelos anjos de Deus. Mas se nós estamos fazendo as coisas erradas, nós estamos chamando os reinos das trevas para perto da gente. Se você faz as coisas certas, os anjos estão sempre ao teu redor. Mas se você está vivendo uma vida todo o tempo errada, quem vem para perto da gente é as trevas. Nós temos que entender isso. Porque Deus, ele não vai... Deus, ele é santo, gente. Se eu estiver numa prática errada, Deus vai deixar eu praticar. É minha escolha. Mas ele não vai estar lá comigo no erro. O Senhor, ele não está na prática do roubo. O Senhor não está na prática do assassinato. O Senhor não está na prática do adultério. Não. Ele se afasta de você. Ele se afasta de mim. É isso que você quer? Fica aí. Mas eu vou continuar caminhando, semeando a palavra naqueles que me querem. Então ele nos deixa no pecado. Se nós queremos ficar no erro, ele nos deixa. Ele não pode participar do pecado conosco. Ou você acha que Deus é participante do pecado? Você acha que você está pecando e Deus está contigo? Tá não, gente. Não tá. Na hora que pecamos, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é se afastar. Porque ele não peca. Ele não peca, gente. Ele não pode participar do pecado. Então, quando nós pecamos, nós estamos afastando o Espírito Santo da nossa vida. Não adianta eu dizer. Nós não podemos dizer, eu estou pecando e Deus é comigo. Não. Eu estou pecando? Deus não é comigo no meu pecado. Deus não é conosco no erro, gente. Deus é conosco nas práticas dele, nos frutos do Espírito Santo. Porque se Deus for comigo no pecado, ele é participante do pecado, não é isso? E Deus não é participante do pecado. Jesus, quando estava na terra, ele não participou do pecado. Amém? Estamos entendendo? Estamos entendendo que naquela hora que você está pecando, o Espírito Santo não está com você, não. Ele não está pecando com você. Ele não tem prática do pecado. Ele não tem. Estude os frutos do Espírito Santo para ver se são práticas pecaminosas. Não são. Amém? Então vamos continuar aqui. Por isso que a nossa guerra é contra a carne. A guerra é contra nós mesmos, gente. Todos os dias somos tentados a pecar. Porque quando eu peco, o Espírito Santo de Deus não pode estar presente na minha vida se eu estou pecando. Não é verdade?
Então, por isso, essa guerra para nós vencermos o pecado, vencer as nossas vontades, vencer os nossos desejos, vencer a nossa carne. Gente, é a pior guerra que vivemos. Os demônios são expulsos pelo nome de Jesus, né? Pelo nome de Jesus, eles são expulsos. Pela autoridade que vem do Senhor Jesus. Mas a minha carne, eu que tenho que vencer. Jesus, ele não vai vencer a minha carne. Eu que tenho que resistir às minhas vontades. Porque se eu não resisto, o pecado me vence naquele momento. Depois eu me arrependo, né? Depois, Senhor, por que eu fiz isso? Eu sei que é errado, eu quero te agradar. Nós, cristãos, vivemos em constante luta contra nós mesmos. Senhor, eu sei o certo. Senhor, não era para me estar fazendo isso. Senhor, não posso fazer isso. Nós vivemos em análise da nossa vida. Não é na análise da vida dos outros, não. É da nossa vida. Porque a salvação é individual. Eu estudo a palavra de Deus está dizendo o que eu devo fazer e o que eu não devo. Se é que estudam, né? Porque se você não abre as escrituras sagradas, gente, você não guarda no teu coração. Quando você vai estudar inglês, o que você faz? Você tem que decorar, você tem que aprender, você tem que memorizar ali tudo, tem que entender cada palavra. Assim é a palavra de Deus, gente. Se você quer falar da palavra de Deus, você tem que estudar. Se você quer ter conhecimento da palavra de Deus, você tem que estudar. Se você quer ter conhecimento de qualquer outro tipo de língua, né? Espanhol, inglês, seja qual for, você vai ter que estudar para poder falar ali com que as pessoas te entendam. Não é isso? Para que haja uma conversa com outro tipo de línguas. Então, a palavra de Deus, ela faz você ter essa conversa com Deus. Essa conversa com o Espírito Santo. Não é verdade? Então, sem examinar as escrituras, não tem conversa com Deus. Eu preciso examinar as escrituras. Eu preciso conhecer a voz de Deus. Eu só conheço a voz de Deus, conversando com Ele pela palavra. Pela palavra. Você só vai conhecer o inglês estudando o inglês. Você só vai conhecer o espanhol estudando o espanhol. Não é assim? E assim é a palavra. Se você não estudar a palavra, você não tem conhecimento de nada. Só do que aquilo que te falam, né? Mas o que te falam verdadeiramente está na palavra? Porque Satanás também fala na palavra, gente. Mas ele fala na palavra fazendo você o quê? Muitas das vezes acreditar que você no pecado está certo, né? O que nós estamos vendo aí, né? O evangelho que pode tudo. Pode tudo mesmo. Só não pode entrar no céu com esse tudo. Se você não renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, esse tudo aí que eles pregam que você pode, né? Pode tudo. O nada a ver, né? Não tem nada a ver. Esse nada a ver não vai entrar no céu, não. Se você procurar estudar a palavra da Escritura Sagrada, você não encontra essa frase. Não tem nada a ver. Estuda a palavra, que eu quero ver se você tem coragem de estudar a palavra. Examine as escrituras do início ao final e me mostre onde que está escrito. Não tem nada a ver. Essa palavra não existe no reino do céu. Tudo que fazemos tem uma consequência. Tudo que fazemos tem uma colheita. Tudo que fazemos há um respaldo bíblico. Tudo que fazemos aqui, está respaldado tudo pela Bíblia. Então, esse negócio de nada a ver, não tem nada a ver. Não existe aqui nas Escrituras Sagradas, não. Tudo que você faz tem tudo a ver. As tuas práticas diz quem você é. As tuas práticas diz se você está perto de Deus, se você está longe de Deus. Do jeito que tu fala, as pessoas sabem se você tem a palavra de Deus guardada no teu coração ou se você não tem. Você até ouve a palavra de Deus, mas não guarda no teu coração. Não guarda.
Porque ela guardada, ela gera frutos na tua vida. Ela te transforma, ela te molda, ela te dá entendimento do reino de Deus. Ela te faz viver o reino de Deus na terra. Você começa a adorar a Deus, você começa a ter vida de oração, você começa a ter vida de jejum, você começa a pensar no céu, a esperar o arrebatamento, a estar preparado para o arrebatamento, a ter vida de jejum. Por quê? Porque o reino de Deus está vivendo em você. Ele está no teu coração, ele está na tua vida. Mas se você não tem essas práticas, é porque o reino de Deus ainda não vive em você. Então, o reino de Deus ele tem que viver em nós, estar em nós. O reino de Deus, como assim, gente? O céu tem que reinar na nossa vida. Não é a carne, não é o mundo que tem que reinar na tua vida. Não é o mundo, as práticas do mundo que tem que dominar. É o reino de Deus que tem que nos dominar. Se você não adorar a Deus aqui na terra, você acha que você vai adorar no céu? Eu tenho que começar a adorar a Deus aqui na terra. Não é no céu, não. Não, aqui eu vou pecar, vou fazer tudo. Já aceitei Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, então eu vou continuar no erro. Não, gente. Recebemos Jesus no nosso coração, escrevemos, o nosso nome foi escrito no livro da vida para o reino de Deus reinar na nossa vida na terra. Você começa a ser esse adorador, você começa a ser essa pessoa de oração, você começa a ser essa pessoa de jejum, você começa a vigiar, você começa a se alegrar na presença de Deus, com o reino de Deus. Tem gente que não se alegra com a palavra de Deus, tem gente que já entrou aqui desde quando eu iniciei a live com raiva da palavra de Deus, me condenando, me julgando, né? Dizendo que isso, dizendo que aquilo, dizendo que aquilo outro, que nós somos. Por quê? Porque eu odeio um reino de Deus. Mas você que tem o reino de Deus na tua vida, sempre está orando, sempre está ouvindo a palavra, sempre está presente e continua do início ao final. Por quê? Porque você vive o reino de Deus. Mas aqueles que não vivem o reino de Deus, eles vêm falar mal de nós. Eles nos odeiam. Porque eles não vivem o mesmo reino. Não é verdade? Eles não vivem o mesmo reino. Vamos terminar? Agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Escute, Jesus veio à terra para manifestar o nome de Deus a nós. Ele disse aqui, ó, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Você pode entrar numa live e pedir oração, mas se ouve a palavra um pouco, mas se você não guardar, gente, ela não vai fazer efeito na tua vida. Ela tem que ser guardada. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque vivemos ainda em práticas do pecado? Porque não temos guardado a palavra? Porque Jesus disse aqui, ó, guardaram a tua palavra, tu me deste, guardaram a tua palavra. Então os discípulos, eles ainda não eram perfeitos, né? O próprio Pedro negou Jesus. Judas o vendeu, né? Judas o traiu. Pedro negou por 3 vezes. Mas a palavra estava guardada. Então a palavra guardada significa o quê? Que a palavra foi plantada no coração dos discípulos. E aquela palavra plantada, ela gerou frutos do Espírito Santo. Mais tarde, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Somente o filho da perdição foi que se perdeu. Não foi isso que aconteceu? Então o Espírito Santo na minha vida, ele não vai deixar eu me perder. A palavra de Deus guardada na minha vida não vai deixar eu me perder. Então Judas ouvia a palavra, hein? Judas era discípulo, mas não guardava a palavra, não praticava a palavra, não vivia a palavra. Judas estava lá ouvindo Jesus pregar todo o tempo.
Judas participou do caminho da verdade e da vida, mas não tinha prática da palavra. Estava só lá perto de Cristo, esperando o momento de eu traí-lo, de vendê-lo, de entregar ele aos seus inimigos. Judas fazia parte dos discípulos, mas não guardava a palavra de Deus e não teve frutos do Espírito Santo. Então, dentro da congregação, tem esse tipo de pessoa que está todo o tempo ouvindo a palavra, mas não guarda e não tem frutos do Espírito Santo na sua vida. O Evangelho é muito claro. Por isso que muitas das vezes você vai para o templo e não quer ficar no templo, porque tem aqueles lá que não têm fruto do Espírito Santo. Mas você olha dentro da congregação, tem aqueles que têm fruto do Espírito Santo, tem vida de oração, tem presença de Deus na sua vida. Você sente que aquela vida tem a presença de Deus na vida dela. Mas tem aqueles que você olha, meu Deus, essa vida precisa ser alcançada. Você que tem o fruto do Espírito Santo dentro da congregação, você sabe quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Que estão lá só apenas ouvindo a palavra, mas não estão guardando a palavra. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Tudo que vinha de Cristo vinha do Pai. Tudo que Cristo tinha na vida foi Deus que deu. O dom da cura, o dom da profecia, da revelação, o dom da libertação, tudo que Jesus fez na terra veio do Pai, veio de Deus. Ele estava dizendo isso aqui. Porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Então tinha sim os discípulos que creram que Jesus era enviado de Deus. O próprio Judas, ele sabia que Jesus era o enviado de Deus. O próprio Judas sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia tanto que foi que ele fez, ele vendeu a Jesus. Ele entregou ele aos seus inimigos. Não foi isso que aconteceu? Judas sabia muito bem que Jesus era o Filho de Deus. E o traiu e o vendeu. Olha só. Tem muita gente aí que está com Judas, que sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas tem traído a Jesus, tem vendido a Jesus, vende a Jesus ali, nega a Jesus. Tem muitos que estão como Judas, porque qualquer coisa material, carnal, está vendendo Jesus, está traindo Jesus, traz Jesus com drogas, traz Jesus com adultério, traz Jesus com a fornicação, traz Jesus com as práticas do mundo, com as práticas do pecado. Tem pessoas que estão que nem Judas, traindo Jesus, vendendo Jesus, né? Querendo vender Jesus, querendo vender palavra de Deus, querendo vender dons, né? Vender os dons, os talentos. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, e abre o nosso entendimento para vivermos o teu reino e a tua vontade.